acho que a agroecologia, para mim, é a solução para muitos problemas, seja de alimentação e seja de manutenção do meio ambiente. Estamos no coração de Gravatá, a praça da Igreja Matriz de Santana. Foi aqui que nasceu a cidade no fim do século XVIII, quando José Justino Carreiro de Miranda tomou posse da fazenda Gravatá. A capela que deu origem ao primeiro povoado foi construída entre os anos de 1816 e 1822. Em 25 de maio de 1857, 35 anos depois de João Félix Justino inaugurar a capela, o povoado foi elevado à condição de freguesia pela Lei Provincial número 422, ainda ligada ao município de Bezerros. Gravatá é um topônimo de origem indígena, Caranhetá, que significa erva espinhosa, erva que arranha. Quem nasce nessas terras é chamado de gravataense. Segundo dados do último censo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o município de Gravatá possui uma população estimada em 85.309 habitantes, distribuídos numa área de 503,946 km², cujo território é mergulhado no Vale do Ipujuca, na mesorregião do agreste pernambucano, com altitude média de 477 metros, tendo seu ponto mais alto a Serra do Mundo Novo, com cerca de 700 metros de altitude. Climaticamente, está na faixa de transição entre o clima tropical úmido da costa nordestina e o tropical semiárido do interior, com temperaturas médias anuais de 22 graus centígrados. Geomorfologicamente, o município encontra-se contido nas encostas e elevações mais orientais do Planalto da Borborema. Na sua porção meridional, ao sul da BR-232, que corta o município de leste a oeste, encontra-se a porção com maiores altitudes e mais umidade, a Barlavento, e ao norte, com áreas mais secas, a Sotavento. Graças a estas características oriundas das matas úmidas, com temperaturas mais amenas, onde encontra-se o denominado Brejo de Gravatá, é que o município ganhou grande destaque na rota turística da região Nordeste. Os brejos do Nordeste brasileiro são verdadeiras ilhas de umidade dentro do semiárido, caracterizando-se como áreas de exceção que precisam ser preservadas e conservadas estrategicamente, pois são fontes de recursos hídricos indispensáveis de repercussão local e regional. Entre o núcleo urbano que acabamos de deixar e a zona rural, onde iremos encontrar as áreas de exceção, encontra-se a comunidade Riacho do Mel. Este lugar ficou famoso por ter sido aqui que o recém-chegado frei italiano Damião de Mozano, em 29 de setembro de 1931, celebrou sua primeira missa em solo nordestino. Esta é a comunidade do Riacho do Mel, 90 anos depois da chegada do famoso Capuchinho, completamente ocupada por loteamentos populares e condomínios de luxo. O crescimento urbano da cidade em direção à zona rural e aos brejos de Gravatá, ao longo das últimas décadas, tem causado impactos irreversíveis na microbacia do Riacho do Mel, que é o importante afluente do rio Ipujuca. Onde antes havia apenas grande cobertura vegetal a perder de vista, percebemos que as ações antrópicas têm colocado em risco o equilíbrio ambiental em nosso município, em especial nesta localidade. Para chegar até aqui, percorremos parte da rodovia estadual PE 087, que liga Gravatá aos municípios de Barra de Guabiraba e Sairé. Também chamada de Estrada de Mandacaru, a rodovia é muito importante para o escoamento da produção agrícola, com destaque especial à produção de flores, que colocou Gravatá no cenário nacional como o principal produtor de flores ornamentais do Norte e Nordeste. Observamos que o relevo desta comunidade é marcada por pedimento, ou seja, vertentes côncavas que mergulham suavemente em direção ao fundo do vale do Riacho do Mel, cortado pela PE 087 no sentido leste-oeste. Pedimento indica sempre condições climáticas semiáridas severas. A imagem a seguir
produzida pelo professor Dr. Lucivânio Jatobá, ilustra didaticamente essa parte do relevo que denominamos de pedimentos. Segundo o professor Dr. Lucivânio Jatobá, pedimento é uma vertente que tem um perfil fortemente côncavo em relação ao céu. Esse tipo de vertente indica que nesta região as condições climáticas no passado foram bem mais secas do que as atuais. E como se identifica uma paisagem de pedimento? Através desse tipo de perfil com paisagem côncava, ao contrário das paisagens com vertente tropical úmida, que tem o perfil convexo, explica o professor Lucivânio Jatobá. Estes pedimentos comuns em nosso município foram originados por intensos processos de erosão prolongados, chamados de erosão lateral. Por isso, é muito importante se manter a cobertura vegetal destas áreas de pedimento, pois com a retirada da vegetação, seja de caatinga, seja de floresta úmida, os processos de erosão são acelerados de imediato, provocando um desequilíbrio geomorfológico muito importante, alerta o professor Dr. Lucivânio Jatobá. Ao fundo, observa-se um relevo mais elevado, com altitudes médias de 600 metros, de terrenos cristalinos mais resistentes. Todo esse vale do Riacho do Mel e o topo das elevações eram recobertos por formações vegetais de caatinga hipoxerófila, que dividiam o espaço com manchas de florestas, e ao longo da ocupação territorial foram desaparecendo, deixando marcas visíveis da degradação ambiental. Nessa área, a expansão urbana do município ampliou-se consideravelmente, alterando as condições ambientais desta superfície. O processo de alteração ambiental prossegue no município com a criação de novos conjuntos residenciais que ocorrem no sopé e nas encostas das partes mais elevadas do município em direção aos brejos e ao distrito de Mandacaru. Essa visível retirada da cobertura vegetal inevitavelmente implicará no aumento da deposição de sedimentos na calha da microbacia do Riacho do Mel, também atingido pelas transformações da paisagem pela ocupação do uso do solo. Essas transformações na paisagem, a partir das ações antrópicas, sugerem exatamente este fenômeno. A figura produzida pelo professor Dr. Lucivânio Jatobá ilustra didaticamente a clássica deposição de sedimento nas encostas da calha fluvial, o que justifica a defesa de manter a cobertura vegetal para que se evite um processo de erosão irreversível, pois, se esse processo de erosão continuar, o fundo destes vales e, consequentemente, o Riacho do Mel e todos os riachos serão soterrados. Esta área amarela representa exatamente a deposição acelerada de sedimento por causa da retirada da cobertura vegetal, tanto para o plantio de flores como para a criação de loteamentos e condomínios. Indo em direção ao topo desta elevação, iremos encontrar o charmoso distrito de São Severino de Gravatar, cuja comunidade mantém fortes vínculos com a natureza, exercendo atividades agrícolas no cultivo de flores e orgânicos. É lá que iremos encontrar um ambiente de brejo, onde medidas ambientais precisam ser obrigatoriamente realizadas para que as riquezas naturais possam continuar a exercer aquilo que os ambientalistas chamam de serviços ecossistêmicos. Reduzir, por exemplo, a perda da cobertura vegetal e buscar alternativas menos agressivas no que se refere ao uso de fertilizantes e agrotóxicos são medidas simples que podem evitar a contaminação das fontes de água e até o seu total esgotamento, que contribuem para o abastecimento de água potável no município. A ambientalista Molly, que mantém uma pousada agroflorestal próxima à comunidade de São Severino, costuma dizer que a natureza precisa de todos nós, numa relação simbiótica. A gente depende tanto das matas, são tantos benefícios para o ser humano e a gente depende delas para a nossa sobrevivência. É o clima, água, biodiversidade, recursos naturais. Mas acontece que agora elas dependem da gente, da boa vontade da gente, para a gente recuperar as matas antes que seja tarde. Porque o clima está esquentando e quanto mais quente, mais difícil vai ser para as matas se recuperarem. Então, hoje em dia, os brejos são
quase todos desmatados. Então, o município está sofrendo com escassez de água. Se a gente recuperasse as várzeas, né, que são os brejos, né, a gente teria um problema a menos. Quem dedicou boa parte de sua vida em defesa deste ambiente foi Giovanni Baroni, um italiano radicado no Brasil desde os anos 60, falecido no começo de 2022. Baroni foi e continua sendo uma das referências ambientais em nosso município. Ufa, foi a nado e meu filho aqui, né? E hoje em dia está espalhado por aí. Hoje em dia, Gravatá é o maior produtor de flores do Nordeste. O maior produtor de flores. O grande problema é o uso desenfreado de agrotóxicos, né? Aí, realmente, eu já falando com o pessoal da Compesa, que tem a captação de água aqui embaixo no Twitter. Eu perguntei se eles fazem a análise de resíduo de agrotóxico. Não fazem. Eles fazem para vender água potável. Mas resíduo de agrotóxico eles não fazem. Mas era para fazer. Sim. Porque tem uma quantidade enorme de estufa. E as águas a gente sabe que vão convergindo e se o agrotóxico ele não desaparece, ele fica por aí e a água leva, né? É o preço que está se pagando por um benefício econômico, né? De fato, muita gente melhorou de vida com o uso de plantio de flores, exatamente. E a nossa associação que está se confrontando, né? Porque lá onde o pessoal planta flores, faz divisa com os nossos agricultores que plantam orgânico, né? Tem algumas medidas de proteção, mas infelizmente sempre tem o perigo de... De toda maneira, a Adagro, eu já fiz várias vistorias nos produtos da associação e não encontrou nenhum resíduo de agrotóxico nas verduras plantadas, né? Isso, pelo menos dá um certo consolo. O trabalho de educação ambiental e o despertar para a consciência de preservação deste ambiente é essencial para que o município, os poderes constituídos, em especial a comunidade de São Severino, entendam que todos saem perdendo quando não se considera o equilíbrio destes ambientes. Chegamos a São Severino de Gravatá. Observem como o ambiente aqui é mais verde. Estamos numa das regiões mais importantes do estado, do ponto de vista econômico e ambiental. É destas estufas espalhadas pela paisagem que saem toneladas de flores para todo o Brasil e para o exterior. Segundo seu Heleno, mais conhecido como Vando da Flor, Gravatá possui cerca de 200 produtores de flores ornamentais. Seu Heleno, que apesar de ser um dos grandes produtores de flores do nosso município, é um cidadão preocupado com o uso descontrolado de agrotóxicos e também com o processo de desmatamento ocorridos para a construção de estufas. Eu acho que tinha que ser feito um trabalho assim mais de levar conhecimento, né? Através de escola, através de nas associação, uma coisa dessa forma, porque o que ocorre é assim, falta de conhecimento, porque são pessoas boas, são pessoas que estão ali trabalhando em busca de sobreviverem, né? E todo mundo quer ter um certo conforto, quer ter seu carrinho, Dá uma vida melhor para os seus filhos. Dá uma vida melhor para os filhos, dá um estudo, né? Uma formação e tal. Então, para isso tem que se trabalhar, né? E é o que a gente vê também aqui nessa região é que todo mundo trabalha, ou quase todo mundo, né? Trabalha com flores. Isso aqui já é uma coisa desde os antepassados da gente, são flores, né? São flores e pegou e está não só nessa região, mas como região de Limeira, Brejo Grande, Caranguejo. Se você for, eu calculo aí que a gente tem aproximadamente uns 200 produtores de flores, né? Outro produtor de flores da região, senhor José Ribeiro, mais conhecido como Seu Quinho, cujo plantio de flores é feito em um terreno íngreme, tendo na sua base um riacho de onde se retira a água para a sua produção, confessa a dificuldade em mudar suas práticas.
Olha, a gente tenta fazer de tudo um pouco para melhorar o ambiente e também para a gente que precisa de trabalhar, nós também não tem como evitar tanto, como é que eu posso lhe dizer, problema para a natureza, né, que é o meio ambiente. Porque a gente trabalha com defensivos fortes e não tem como a gente evitar. Então, eu acho que na minha parte eu preciso de trabalhar e também atrapalha um pouco também o meio ambiente por conta dessas águas na ladeira, que as águas descem para o rio. Eu acho que... E a água vem de onde? A água vem do rio. Aí é devolvida para ele? Devolvida para o rio. Uhum. Aí não tem como a gente impedir dessa água não cair no rio. Uhum. Apesar que com... Essa água que o senhor está usando, ela já está com fertilizante? Não, essa não. Mas nós passamos 2 vezes na semana fertilizante na plantação, ainda hoje eu passei aí. E que queira que não, o solo vai dando infiltração e a água vai descendo para o rio. Infelizmente, a gente não pode impedir dessa água descer. Avançamos em direção ao sul de São Severino, onde encontramos uma imensa mancha verde, onde estão localizadas as reservas do Benedito e a reserva do Jussará. Ambas formam um importante corredor verde que protegem diversas nascentes, com espécies nativas protegidas por lei. Todo esse trecho de beleza incomparável vem sendo recuperado ao longo das últimas décadas por pessoas sensíveis às causas ambientais, como a família Baroni e a família Lins de Andrade. A reserva do Benedito à nossa frente é uma RPPN, ou seja, uma reserva particular de patrimônio natural, que tem por objetivo conservar a diversidade biológica deste lugar. A reserva nasceu a partir da aquisição da antiga Fazenda Paraíso, que dedicava-se ao cultivo de flores temperadas, crisântemos, e em 23 de maio de 2014 recebeu o título de RPPN, tendo como proprietário o senhor Arão Lins de Andrade Neto. A reserva do Benedito é composta por 18,6 hectares de Mata Atlântica, onde foram registradas 107 espécies pertencentes a 79 gêneros, distribuídas em 52 famílias de vegetais. A área de mata do Benedito e do seu entorno se destacam pela presença de diversos atributos paisagísticos, com potencial para o desenvolvimento de atividades que podem ser oferecidas ao público como trilhas, pesquisas científicas e educação ambiental. Ressalta-se ainda que o remanescente de mata destinado à reserva do Benedito representa um bom estado de conservação com considerável biodiversidade de fauna e de flora. E em vista disso, podemos afirmar que a reserva contribui para a manutenção da biodiversidade biológica desta região. Essa parte bem mais verde da paisagem, em pleno domínio do semiárido, está inserido no ambiente que os geógrafos chamam de áreas de exceção. Estes espaços exigem condições climáticas úmidas, diferentes das condições que encontramos no sopé do Riacho do Mel, por exemplo. A destruição dessas manchas de floresta, como a reserva do Benedito, implicará numa considerável e preocupante perda de biodiversidade local, com consequências regionais, pois em ambientes assim encontramos vida em equilíbrio. Répteis, pássaros, plantas, olhos d'água. Síncronos vitais para a nossa existência, como tem sido desde as épocas remotas. Este riacho faz parte da bacia do rio Siriaé, que é a bacia que sustenta todos esses brejos, tanto aqui no município de Gravatá, quanto em municípios vizinhos, como Camusim de São Félix, onde nasce o rio Siriaé. Este curso d'água deságua no rio Amaragi, que é o principal tributário da bacia do Siriaé. Mas antes dele se encontrar com o Amaragi, este riacho chega à barragem do Clipper, que ajuda no abastecimento de água aqui em Gravatá, representando 10% do consumo municipal. Além de abastecer Gravatá, ele também é a mais importante fonte de água para manter a agricultura familiar aqui, tanto para a produção de flores
quanto para a produção de orgânicos, além, lógico, do abastecimento humano da comunidade local de São Severino. Agora imaginem se todo este ambiente, que vem sendo recuperado e protegido, apesar do uso indiscriminado de agrotóxico ainda aqui na plantação de flores, a ocupação irregular do solo, a poluição, apesar disso tudo, imaginem se este ambiente desaparecer. Perderemos todos os serviços ambientais que essas florestas úmidas oferecem, que são a produção de água, a preservação da biodiversidade e a regulação das temperaturas, que fez de Gravatá um dos municípios com grande potencial turístico no Nordeste. É preciso que escolas, ONGs, associações, poder público e a sociedade civil se unam em torno de defesa destas águas, destas nascentes e dessas matas que protegem essas nascentes. Assim, estaremos garantindo a preservação e a conservação de nossas bacias hidrográficas, as nossas riquezas verdes também. E a pergunta mais importante para encerrarmos esse vídeo é: até quando nossos brejos irão suportar o desmatamento, o uso indiscriminado de agrotóxicos na plantação de flores, a poluição e o assoreamento destas nascentes?